Dando continuidade à nossa série sobre bem-aventuranças, hoje nós vamos continuar em Apocalipse, no capítulo de número 20, e o versículo é o de número 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Bem, nós já conversamos que o Apocalipse é, antes de tudo, uma carta pastoral, e uma carta pastoral urgente, porque a igreja estava sob perseguição. Então eu quero começar essa conversa reconhecendo uma realidade que o Apocalipse está tentando nos chamar a atenção em relação à mudança que Deus operou. Infelizmente, uma realidade na história da humanidade é a escravidão. Não é apenas a escravidão física, embora ela exista, infelizmente, até hoje. Mas há uma outra escravidão que é mais profunda e é mais fundamental. Quando o casal Adão foi incitado por Satanás à rebelião contra Deus, aconteceu uma coisa terrível. Eles morreram espiritualmente. E naquele momento o inimigo começou a escravizá-los. Não apenas a eles, mas a toda a humanidade que viria depois deles. A humanidade inteira caiu sob o domínio do Império das Trevas. Mas há um ponto aqui que é crucial. O Eterno nunca abandonou a humanidade. Mesmo na rebelião, mesmo na escravidão, o absoluto continuou agindo. O Trino continuou sustentando a humanidade por sua graça. O Senhor continuou mantendo a humanidade viva, mesmo que essa humanidade estivesse escravizada pelo Império das Trevas. E é nesse contexto da ação do absoluto, do eterno, no universo, a partir da rebelião, é nesse contexto que surge a igreja. A igreja não é um novo tipo de criação. A igreja é a humanidade que foi libertada do domínio do Império das Trevas. A igreja é aquela que foi gerada de novo, que foi resgatada da escravidão, que foi trazida à luz. E é nesse contexto que João recebeu a visão que recebeu. Uma visão que revela uma verdade fundamental. E ele está dizendo isso para uma igreja sob perseguição. E qual é a verdade? A oposição que a igreja enfrenta não é com a humanidade em geral, mas com o império das trevas que escraviza a humanidade. Por isso que a igreja não vê seres humanos como inimigos, sob hipótese alguma.
Porque o adversário da igreja é o império das trevas, que escraviza essa humanidade. E a vitória de Cristo é a libertação dessa humanidade de toda sorte de escravidão, principalmente e a começar pela escravidão espiritual. Então, essa é a mensagem que a gente precisa ouvir. Qual é a mensagem? João, quando descreve um anjo descendo do céu com uma corrente, aprisionando o diabo e lançando-o no abismo, João está revelando algo sobre a estrutura da realidade espiritual. Ele está dizendo que o poder que escravizava a humanidade foi neutralizado. Essa é a primeira mensagem do Apocalipse. O poder que escravizava a humanidade foi neutralizado. Satanás não é um ser maligno solto no universo. Ele é aquele que incitou a rebelião do casal Adão, é aquele que desde então tem escravizado a humanidade rebelada e que se tornou, portanto, o príncipe do império das trevas. Quando ele é acorrentado, o que está acontecendo é o seguinte: o poder que mantinha a humanidade escravizada está sendo neutralizado. O poder que mantinha a humanidade escravizada está sendo neutralizado. Como disse Jesus Cristo antes de ir para o Calvário: chegou o tempo de julgar o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo será expulso. Foi assim que Jesus Cristo disse. Então, a capacidade do inimigo de escravizar está sendo limitada. O império das trevas está sendo contido. Essa é a primeira mensagem do Apocalipse. O império das trevas está sendo contido. Mas por que isso importa para a igreja? Porque significa, imagine o João conversando com os irmãos na época dele, no primeiro século. Ele está dizendo o seguinte: sabe por que vocês precisam saber disso? Porque isso significa que a perseguição que vocês estão enfrentando não é resultado de um poder que ainda tenha autoridade absoluta. É resultado de um poder que já foi neutralizado, que já foi acorrentado e que já está sendo contido. Essa é a mensagem de João. Então, vocês não estão sendo perseguidos porque há alguém mais forte do que vocês. Não. É um poder que está sendo neutralizado, contido, diz João. Então, o Império Romano perseguia a igreja, era óbvio. Sob Domiciano, o Império Romano perseguia implacavelmente a igreja, como dizia Eusébio de Cesareia. E isso era um fato. Os poderes terrestres se levantavam contra a igreja. Mas o que João está dizendo é que por trás desses poderes terrestres estava e está o império das trevas, tentando manter a humanidade escravizada. E a visão de João diz: não se enganem, há uma realidade maior operando. Há um poder que foi acorrentado, e há Cristo, o Filho do Homem, que está operando a libertação da humanidade de toda sorte de escravidão. Então imagina, o povo está lá, está sendo perseguido, e o João está dizendo: não entendam isso como uma derrota, entendam isso como uma batalha.
contra um poder que está sendo contido. Então o que ele está dizendo é: a perseguição que vocês enfrentam não é sinal de que o império das trevas ainda tem poder, muito menos absoluto. É sinal de que o império das trevas, já neutralizado, está em seus últimos suspiros. Em seus últimos suspiros. Essa é a mensagem do Cristo. Eu me lembro de alguém que uma vez me disse, diante de uma situação tensa, se eu estava desesperado. E eu disse: não, jamais. Ele falou: por quê? Eu falei: porque o único ser desesperado no universo é o diabo. Porque ele sabe que os seus dias estão contados. Desespero é uma experiência que foi simplesmente reservada para o diabo, não para nós. Então, a perseguição de vocês, diz João, não é sinal de que o império das trevas tem poder absoluto. É sinal de que ele está sendo neutralizado e está em seus últimos suspiros. E aí o João começa a falar do trono branco, que é a sustentação da justificação e a preservação da igreja. Quando João fala do trono branco, ele está revelando algo muito profundo. A gente sempre joga o trono branco para o final dos tempos, etc. Mas não é isso que o João está dizendo. O João está dizendo que o trono branco é a sustentação permanente da justificação que o Pai já realizou em Cristo. O trono branco é a sustentação permanente da justificação que o Pai já realizou em Cristo. E é também a manifestação da preservação da igreja contra o império das trevas. Então, o que é que o trono branco representa? Representa a justiça santa de Deus. Mas essa justiça não é condenatória. Ela não é condenatória. Por causa de Santo Anselmo, a gente começou a acreditar que a relação de Deus com a humanidade era uma relação judicial. Mas Santo Anselmo foi o único que disse isso, com esse nível de profundidade, de ênfase, etc. E depois Tomás de Aquino apostou nisso, e Lutero e Calvino foram mais longe ainda. Porque eles pegaram que Anselmo e Agostinho tinham dito e foram mais longe ainda na questão judicial. Mas os pais da igreja não ensinaram isso. Anselmo ensinou isso. Por causa da visão de Tertuliano, que era um advogado e falava do evangelho com a linguagem dos causídicos. Mas nunca foi assim. Sempre foi uma nova matriz sendo oferecida para a humanidade. Um novo começo sendo oferecido para a humanidade. E o trono branco representa essa ação justificadora de Deus, que não é condenatória. Pelo contrário, é salvadora, é redentora. O trono branco representa a justiça santa de Deus, que não é meramente condenatória, nada disso. É aquela que declara justa, todos aqueles e aquelas que foram gerados de novo em Cristo Jesus. Então, quem é declarado como uma pessoa justa pelo trono branco? Aqueles que foram gerados de novo em Cristo Jesus. Quando Nicodemos conversou com Jesus sobre a entrada no reino dos céus, Jesus Cristo disse ao Nicodemos: quem não for gerado de novo,
Quem não for gerado de novo não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O que quer dizer que o reino de Deus só é visto por quem está dentro. Porque do lado de fora não dá para ver o reino de Deus. A não ser através da manifestação viva dele, que é a igreja. Então, é como se, eu gosto sempre de dizer, é como se você estivesse andando numa praça, lá tem uma nave pousada, mas ela é invisível, ela está invisibilizada, você passa todo dia lá e não vê. Um dia, quando você está passando, numa fração de segundos, você é engolido pela nave e aí você abre os olhos e diz, é uma nave. Então, se você está vendo é porque você está dentro. Porque do lado de fora não dá para ver. E aí Jesus disse, o reino de Deus é para aquele que for gerado de novo, para aquela que for gerada de novo. Então essa justiça, ela é a que declara justificado, declara justo o ser humano que foi gerado de novo em Cristo Jesus. Então esse é o significado do trono branco. Na cruz, Cristo está cumprindo o penúltimo passo para ser a nova matriz humana. Por que penúltimo passo? Porque ainda falta a ressurreição. Então, quando o Pai olha para a cruz, ele vê Cristo se oferecendo para inaugurar uma nova humanidade. Uma nova linhagem que não está, nem estará jamais escravizada pelo império das trevas a partir da sua redenção. Então, uma nova linhagem de seres humanos que não estará escravizada pelo império das trevas. E aí o Pai declara, isto é justificação. Isto é a expressão perfeita da minha vontade. Essa justiça não é uma condenação, mas uma afirmação da redenção que está sendo operada. Então, por que alguém é declarado justo pelo Pai? Porque pelo poder do Espírito Santo nasceu de novo. Mudou de matriz. Era da matriz do primeiro Adão, agora é resultado, é fruto da matriz do último Adão, que é Cristo Jesus, que é espírito vivificante, é espírito que dá vida. Então essa declaração sobre o trono branco não é uma coisa que aconteceu uma única vez na história. Essa declaração é permanente. Volto a dizer, quando João está lá falando do trono branco, Apocalipse, ele está fazendo uma palavra pastoral. Nossos intérpretes é que equivocadamente jogaram o Apocalipse para o fim dos tempos. O Apocalipse não é um livro sobre o fim dos tempos. O Apocalipse é uma palavra pastoral para a igreja do primeiro século, que está sob a pior perseguição que a igreja já sofreu em todos os tempos. E é uma palavra dizendo, esse poder que está perseguindo vocês já está neutralizado, não há como o império vencer a igreja. Eu vou colocar fim nisso. Essa é a mensagem de Jesus. O que o Cristo nos ensina é que não há nada que o inferno possa fazer que impeça a igreja de vencer o inferno. Ponto. Não há nada que o império possa fazer que nos impeça de vencer. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então essa declaração não é algo que aconteceu uma única vez na história.
Essa declaração é permanente, o tempo todo. Essa declaração está sendo sustentada. Então, toda vez que alguém é gerado de novo, toda vez que alguém é libertado do domínio do império das trevas e trazido para a igreja, o Pai está dizendo: este é justo, este foi resgatado, esta pertence a mim. Amém? Amém. Muito bem, já entendi que vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Ok, não tem problema, eu vou continuar falando porque eu sou pago para isso, mas já percebi que os irmãos não conseguem entender. E é natural, porque vocês passaram a vida toda ouvindo que o Apocalipse é um livro de mistérios jogado para o futuro e que só uns poucos iluminados são capazes de entender a loucura do Apocalipse, como se o João tivesse tomado LSD. Nada disso. Nada disso. O João está escrevendo para uma igreja perseguida e está usando uma linguagem cifrada, porque é uma linguagem que um império não pode entender. Porque o Apocalipse é Deus dizendo à igreja que vai vencer, que vai destruir o Império Romano. Ponto. Isso aconteceu quase imediatamente após o Apocalipse, porque o Apocalipse veio à tona no ano 94, entre o ano 94 e 95, e o Domiciano foi deposto em 96. Ponto. O Império foi derrotado, depois nós tivemos os Antoninos, foi uma época de paz para a igreja, aí a gente ainda teve Décio e Diocleciano que perseguiram a igreja, mas era uma perseguição muito mais leve, e depois disso nós caminhamos para Agostinho, para Constantino, que queria fazer a paz com a igreja e transformou o Império Romano num Estado laico. E depois nós tivemos a tragédia de Teodósio, que no ano 380 transformou a igreja numa religião oficial do Império. Isso foi uma tragédia e tem sido uma tragédia até hoje. Mas, do ponto de vista da perseguição, acabou. Acabou, o Império Romano foi vencido. Constantino reconheceu isso no Édito de 313, quando ele fez o Édito de Milão e declarou que o Estado Romano o Império Romano era um Estado laico. Todo mundo podia adorar quem quisesse. A gente olha para a história como se a história fosse uma série de acidentes, e não como se Jesus Cristo, Filho do Homem, estivesse reinando para fazer valer a história da redenção. O que me assusta nos cristãos, é que nós cristãos temos muito pouca noção do que é o senhorio de Jesus, e só apelamos para o senhorio de Jesus quando a gente tem problemas pessoais. Aí a gente lembra que Jesus é o Senhor e começa a pedir milagre. Mas a gente não entende que a redenção é uma operação na história. Que seres humanos são seres históricos. Que qualquer coisa que Deus tenha de fazer, fará na história. Porque nós somos seres presos na história. Nós não viemos de outra forma senão na história, nós não vivemos em outro lugar senão na história, e nós nunca escaparemos do fato de que nós somos seres históricos. Ou seja, nós somos seres que tiverem começo, nós e os anjos. Nós somos seres históricos, toda a ação de Deus em relação à sua criação é uma ação na história, porque não tem outro espaço, não tem outro lugar, não tem outra realidade, só tem a história.
Ou Deus age na história ou não age. Ou Deus salva na história ou não salva. Ou Deus invade a história ou não tem lugar nenhum para invadir. Porque o Senhor inaugurou a história. Você já leu na Bíblia de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. O que é isso? Tem duas eternidades? O que é eternidade? Eternidade é a ausência do tempo. O que é que a Bíblia está dizendo? Que Deus fez o interregno, que Ele abriu uma nova realidade que se chama história. Por isso, de eternidade a eternidade. Tem um intervalo. Esse intervalo é a história. Quando a história terminar, nós entramos na eternidade, ou seja, nós vamos para a realidade onde o tempo não existe. Isso é eternidade. Algumas pessoas falam da eternidade como se a eternidade fosse um tempo que não tem fim. Eternidade é a ausência do tempo, é antes do tempo e depois do tempo. O tempo vai ter fim, o tempo é criatura, como eu e você. Então, se Deus quer salvar as suas criaturas, só pode salvar as suas criaturas onde as suas criaturas estão. E as suas criaturas estão no tempo, portanto, estão na história. Por isso, Jesus é aquele que reina governando a história da redenção. Há duas histórias em curso, a história comum e a história da redenção. A história comum é a história da rebelião. A história da redenção é a história da intervenção divina no tempo, para resgatar os que no tempo se perderam de Deus e de si mesmos. Isso é claro para os irmãos? Já sei, tudo bem, não tem problema. Mas está melhor? Então tá bom. Então é disso que o Apocalipse está falando. O Apocalipse está falando do que está acontecendo na história. E o que é que está acontecendo na história? O que está acontecendo na história é que a igreja está sendo perseguida. E de uma forma voraz, como nunca tinha sido perseguida ainda. É a inauguração da igreja. A igreja está começando a florescer. Primeiro século. Está todo mundo contente porque Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus vai voltar, Jesus venceu, subiu ao céu. O Império Romano vem com tudo e começa a matar todos os cristãos. Imagine que você está lá, que você acabou de ser ensinado que Jesus Cristo venceu a morte, que Ele subiu aos céus, que Ele está governando a história da redenção em nome da Trindade, que os discípulos que subiram aos céus ainda estão por aqui, que viram Ele subindo aos céus ainda estão por aqui, tanto os apóstolos como as 500 pessoas que viram. E eles todos estão dizendo para você, Jesus subiu, Jesus veio, e os anjos disseram que do mesmo jeito que Ele foi, Ele vai voltar. Então, todo mundo vigiando, vivendo firme na presença do Senhor, porque Ele vai voltar, e aí o Império Romano começa a matar. Domiciano diz, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu é que tenho de ser honrado. E vai matando todo mundo que pode, que confessa Jesus Cristo como Senhor. Porque essa é a grande acusação. O apóstolo Paulo foi perseguido por causa disso, pelos gentios. Quando eles prenderam Jason, eles disseram que o Jason estava sendo preso porque abrigou um grupo de seres humanos que é contra César.
porque esses seres humanos estavam dizendo que há um outro rei e que o nome dele é Jesus. Eu não sei o que fizeram com a mensagem do Evangelho, que nós perdemos a história do Evangelho. Então, a mensagem do Evangelho sempre foi, a boa notícia é que há um novo Senhor, há um novo Rei, e o nome dele é Jesus. Aí a igreja começa a morrer. E aí o Senhor fala com João. E aí a gente vê os nossos intérpretes que dizem que o João está tendo um montão de visão, que não tem nada a ver com nada e que nós temos de dar tratos a bolas para entender o que é isso. E joga tudo para o futuro. Porque essa é a coisa mais fácil para fazer. É jogar tudo para o futuro e alienar os seres humanos. E os seres humanos que vivam de conta que nada está acontecendo enquanto morrem. E que Deus não está nem aí, porque Deus os está esperando no céu. Então, quanto mais cedo para o céu, melhor. E aí, se essa lógica é verdadeira, quanto mais rápido matarem a gente, melhor. Porque a gente vai para o céu mais rápido, já que a gente não pode tirar a nossa vida, que bom que o diabo pode. Está vendo o absurdo que é isso? Está vendo o absurdo que é isso? O grande problema de todo mundo é que não leva às últimas consequências o que está dizendo. Então, o que é que você está dizendo? Você só vai saber se você pegar isso e levar as últimas consequências. Quando você levar as últimas consequências, você descobre o que foi que você falou. Então, o Apocalipse é o livro da consolação. É o pastor João recebendo uma palavra pastoral do Supremo Pastor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dizendo: o império das trevas está sendo contido. O trono branco não é para saber quem é certo e quem é errado. Essa ideia de quem é certo e de quem é errado não é uma ideia cristã. Porque a fé cristã não trabalha nem com créditos, nem com débitos. A fé cristã trabalha com graça e misericórdia. Não fora a graça de Deus, nada teria sobrevivido. E tudo que sobreviveu, sobreviveu por graça. Tá certo? Então essa é a palavra do Apocalipse. Então, o que é que Jesus Cristo veio fazer? Veio oferecer uma nova matriz para a humanidade, para que cada ser humano pudesse nascer de novo. E cada ser humano que nasce de novo é agregado à comunidade de Cristo. E a comunidade de Cristo é a Igreja de Cristo. Amém? Amém. Já melhorou, amém. Muito bem. Então, isso é justificação. Isso é a expressão perfeita da vontade do Pai. Essa justiça não é uma condenação. É uma afirmação da redenção que está sendo operada. E essa declaração que vem do trono branco, que vem da palavra definidora do Senhor, porque é o Senhor quem define todas as coisas. Já disse o apóstolo Paulo aos Efésios que é o Senhor que dá sentido a todas as coisas no universo, que dá conteúdo, que dá significado. Então o Senhor é o grande significador de todas as coisas.
Então, essa declaração que vem do trono branco, do grande significador, não é uma coisa que aconteceu uma vez, ela é permanente. Ela é uma declaração que está sendo sustentada o tempo todo. Toda vez que alguém é gerado de novo, toda vez que alguém é libertado do domínio do império das trevas e trazido para a igreja, o que o Pai está dizendo é: esta pessoa eu declaro como justa. Esta pessoa foi resgatada. Esta pessoa agora está comigo. Por isso eu a declaro justa. Porque ela mudou de matriz. Agora a matriz dela é o último Adão, aquele que é Espírito que dá vida. Amém? Amém. Então o trono branco também representa essa ação mantenedora de Deus sobre a humanidade. Mesmo aquela humanidade que ainda está escravizada pelo império das trevas, está sempre sustentado pela graça de Deus. Senão, todo mundo seria gadareno. Tá certo? Então imagina que o Senhor separe o mundo entre os que têm o Espírito Santo e os que são escravos do diabo pura e simplesmente. Os que são escravos do diabo pura e simplesmente seriam todos gadarenos. Tá certo? Nem ia dar para viver, inclusive. Você vai pegar o ônibus e tem que pedir a ficha espiritual corrida do motorista. Porque dá que o sujeito é um gadareno, como é que você faz? Você sai dirigindo seu carro e tem um bocado de gadareno dirigindo ao seu lado? Imagina! Você está vendo que tem de haver uma sustentação de Deus por sua graça para que a humanidade consiga notar o significado do bem? Ter marco moral? Então, isso é o trono branco. Significa Deus está mantendo tudo para salvar o máximo possível. Essa é a ideia. Então, mesmo essa humanidade ainda escravizada está sendo sustentada por Deus por sua graça. Por quê? Porque Deus não abandonou a humanidade. Deus continua agindo para manter a humanidade viva. É por isso que nós fazemos o bem, que nós queremos manter vivo o maior número possível de pessoas. E manter vivo com dignidade. Porque nós queremos que todos tenham condições de ouvir a mensagem de que há uma nova matriz humana disponível a todos os seres humanos para nascerem de novo. Para serem gerados de novo, para começar tudo de novo. Nós temos uma mensagem para os seres humanos. Mas para isso eles precisam sobreviver. É interessante esses dias, bom, todo dia eu ouço isso. O camarada diz, não, Deus, todo mundo morre na hora de Deus. É Deus que tira a vida, Deus que põe. E eu sempre digo, olha, vocês estão lendo a Bíblia errado. Não, você que acha que Deus não está no controle. Olha, eu não acho nada, porque eu nem sou um cara de achar coisa nenhuma. Eu nem sou um cara de muita sorte. Nunca ganhei nada, eu não acho nada nunca. Então, assim, eu sou aquele cara que vai ajudar com a rifa, compra 80% do número e 20%, o número sorteado vai para 20% que não estava na minha mão. Eu falo, não é possível. Não é possível, eu não acho nada nunca. Então, não estou achando coisa nenhuma. Está escrito, Jesus Cristo disse, vocês temem aqueles que são capazes de matar o corpo, mas vocês deveriam temer aquele que é capaz de matar o corpo e a alma. Então tem mais gente que pode matar. Porque ele diz que tem dois tipos de pessoas que podem provocar a morte. Um que só pode provocar a morte do corpo, e outro que pode provocar a morte do corpo e da alma, e que é esse que precisa ser temido. Ele está falando do Criador.
Então ele mesmo disse: se você vive da espada, a espada vai consumir você. Se você é fraudulento, assassino, os seus dias são cortados. Se você não consegue honrar os seus, você vai ter os tempos na terra encurtados. Ele disse isso. Da onde nós tiramos a ideia de que o sujeito vive perdulariamente, perfidamente, assassinando e roubando e mentindo e abusando e fazendo isso e aquilo, e agora ele morreu porque Deus quis que ele morresse? A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Se Deus não se alegra com a morte do ímpio, por que ele mata tanto ímpio? Gente do céu! Ninguém mais acredita que esse texto é inspirado. Essa é a grande verdade. E aí não sabe mais ler. E quando lê, não presta atenção, porque não está dizendo nada para eles. Tudo que eles esperam é que venha essa bendita salvação, se é que ela vem. Assim não é possível. Assim não é possível. Então é por isso que nós lutamos pelo bem, para manter o maior número possível de vidas prontas para ouvir o Evangelho. Gente que vive com dignidade. É por isso que as boas obras é que são a marca da nossa luz. Porque nós queremos que seres humanos sobrevivam. Amém. É verdade. Porque se Deus se entristece com a morte do ímpio, por que a gente se alegra? Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma sintonia entre a Trindade e seus discípulos. Tem uma sintonia aqui. Então, o que isso significa para a igreja? É que há uma realidade maior do que a perseguição. Há uma realidade maior do que o Império Romano. Há uma realidade maior do que qualquer força terrena que o Império das Trevas possa usar. E essa realidade é a justificação, que o Pai realizou na cruz através do Cristo. Essa realidade é a declaração do Pai de que todos aqueles e aquelas que foram gerados de novo em Cristo foram libertados do império das trevas na sua conversão e são declarados justos por Deus. Essa realidade é o trono branco. É o Senhor o tempo todo mantendo a vitória de Cristo na cruz e na ressurreição. Esta realidade que o Apocalipse chama de trono branco é que está sustentando permanentemente a justificação e preservando a igreja. Por isso, a igreja não precisa se desesperar, em primeiro lugar. Primeiro, porque desespero é uma coisa para o diabo, que sabe que seus dias estão contados. Segundo, a igreja não precisa se curvar, porque é uma realidade maior. O Pai está sustentando a justificação que já realizou em Cristo. E esta justificação aparece aqui, na igreja. Então agora vem o aspecto que é crucial para a igreja. A igreja que está sofrendo, é lógico. João vê aqueles que foram mortos por causa de Cristo. Simples assim, foram mortos por causa de Cristo. Por que eles foram mortos por causa de Cristo? Porque eles se recusaram a adorar a besta. Na época, a besta era o Domiciano.
Já tivemos várias bestas na história. Várias. Tivemos os Césares, tivemos os Hitlers da vida, os Napoleões da vida, os Leopoldo II da vida, os Stalins da vida. Nós tivemos várias bestas. Assassinos. Milosevic da vida. Também, Zelensky da vida, tudo bestas. Inclusive umas bestas burras como o Bolsonaro. Nós já tivemos de tudo. Besta inteligente, besta burra, besta que não faz o menor sentido. Tá certo? Mas para todas essas bestas, a mensagem do Apocalipse é uma só. A igreja não será derrotada, a humanidade não será derrotada, a humanidade não continuará sob escravidão. Porque por detrás dessas bestas está o império das trevas. Por isso nós não lutamos contra seres humanos. Lutamos contra o diabo. Simples assim, porque nós queremos a salvação de todos os seres humanos. Até os que se deixam fazer-se de bestas do diabo. Então, o aspecto crucial para a igreja que está sofrendo é que esses irmãos que foram mortos por causa de Cristo, que se recusaram a adorar a besta, que preferiram morrer a negar a fé, sabe o que acontece? Eles estão vivos. Eles estão vivos e eles estão participando desse reino de Cristo que está atuando na nossa vida. Na minha e na sua vida. E se não está atuando mais na minha e na sua vida, é porque eu e você fechamos portas para o reino de Cristo. Para o reinado de Cristo nas nossas vidas. Porque nós não o consultamos, nós não nos submetemos ao seu reinado, nós não entendemos que o seu reinado é de verdade um reinado de amor, que ele realmente está buscando o que é a nossa redenção. Porque a gente ouve o diabo e o diabo oferece um montão de coisa e a gente acha que o diabo algumas vezes tem razão. Quando o diabo é um mentiroso contumaz, que só tem um interesse, a escravização dos seres humanos. É isso que acontece com todos nós. Essa é a verdade. Mas o reinado de amor de Cristo é um reinado que emite perdão toda hora. Toda hora ele está perdoando e dando um novo começo. Então, esses que morreram por amor a Cristo estão participando plenamente agora desse reinado. Estão vivos lá, desfrutando com Cristo, aguardando o dia da chegada do novo corpo. Estão lá esperando por nós. E assim, eles vão voltar, né? Porque a ideia é que o reino de Deus vem para a terra, em Cristo Jesus. Então, quem é o bem-aventurado? Que está aqui no versículo 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Quem é o bem-aventurado? O bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? A sua! A ressurreição do seu espírito. Quando é que aconteceu a primeira ressurreição? Na conversão, no novo nascimento. Quando a gente muda de matriz, sabe o que acontece? O nosso espírito ressuscita. Aleluia. Nós voltamos a ter comunhão com o Trino, com o Eterno. Aleluia. Essa é a primeira ressurreição. Aquele que foi gerado de novo em Cristo na conversão.
aquela que foi liberto do domínio do império das trevas, aquele que passa a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Essa é a primeira ressurreição. A gente não desfruta muito bem da primeira ressurreição, porque a gente não vive no Espírito. A gente sempre acha que o Espírito está meio confuso. Porque o Espírito não sabe o que nós sabemos sobre estatísticas, não sabe o que nós sabemos sobre as tendências e a geopolítica. E também não estudou quanto a gente estudou, não tem a menor ideia do que disseram os grandes mestres da humanidade, e que o Espírito está mais perdido do que sujeito, cachorro que cai do caminhão da mudança. Não é verdade. Não é verdade. O Senhor é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória. Não há nada que Ele não saiba. Não há nada que Ele não tenha nas suas mãos e não há nada que Ele não possa fazer. Amém. Só a estultícia da gente acha que a gente não precisa dele. Que isso aqui eu sei direito. Isso é como a conversa do Senhor com o Jó. Então você sabe tudo isso? E onde é que você estava quando eu fiz tudo isso aqui? Onde você estava quando eu sustento esse absurdo diante de você? Onde você estava? Eu não lembro de ter visto você por aqui. Não lembro de ver você falando sobre como eu devia trabalhar o cosmos. E eu estou só mostrando o cosmos. Se eu fosse mostrar o microcosmo, aí você morria. Se eu for mostrar, aí você não aguenta. Agora, você já imaginou que você chama tudo isso de acaso? Você precisa de muita estultícia para dizer isso. Mas eu sou obrigado a reconhecer que você tem e tem de sobra. Estultícia é o que você mais tem. E tem para dar, vender e jogar fora. Precisa ser muito estulto. É a brincadeira que eu fiz com um cientista que disse para mim: o senhor deve ter muitas perguntas para mim. Eu disse: não, tem uma só. Ele falou: e qual é? Minha pergunta é onde é que tudo está. O quê? Onde é que tudo está? Ele disse: como assim? Eu falei: nós estamos aqui em São Paulo no Brasil, Brasil na América do Sul nas Américas, Américas no planeta Terra, o planeta Terra no Sistema Solar, o Sistema Solar na Via Láctea, e ao lado de Via Láctea, bilhões de outras constelações. Isso tudo está onde? Ele disse: não sei. Pois é, o senhor vê que situação minha, eu tenho uma pergunta só, o senhor não tem resposta? Que outras perguntas o senhor quer que eu lhe faça? Pois se o senhor me perguntasse, eu diria: eu sei onde tudo isso está. Porque tudo tem de estar em algum lugar, amigo. Porque seres que não se sustentam só são porque estão em algum lugar. Um lugar que o sustenta, não é isso, doutor? Se o senhor não se sustenta, então o senhor não é em si. Se o senhor não é em si, o senhor só é porque está. E o senhor está onde? Então, doutor, vamos começar de novo, não é? Calma, irmãos. Nós estamos falando do eterno. Calma. Calma.
Eu me lembro de um homem que falou para mim assim, que falar com o senhor sobre evolução é besteira, né? Eu falei, comigo e com o senhor, né? Ele falou, por que eu acredito na evolução. Eu falei, eu não acredito, primeiro porque evolução não pede fé para ninguém. Não é ciência? Ciência não pede fé. Fé é meu departamento. O seu é prova. Então a ciência não pode pedir fé. A Trindade pode. A ciência não. Outra coisa, o senhor não é da turma que acredita que tudo vai para o caos? Tudo vai para o caos, então a evolução é o quê? Então é melhor ser gorila. Porque os gorilas vivem bem, comem ervas, ninguém os ameaça porque eles são enormes, vivem com uma família sólida e não sabem do caos. E porque eles não sabem do caos, eles são felizes. Mas nós sabemos do caos. E nós passamos o resto toda a nossa vida lutando contra o caos, sabendo que estamos lutando contra o que jamais venceremos, a menos que haja alguém no universo que o consiga. Então, o que o senhor chama de evolução mesmo? Outra coisa, quantas espécies o senhor já viu evoluírem? E quantas o senhor já viu serem extintas? Então, doutor, do que é que nós estamos falando mesmo? Eu disse, o senhor está ficando bravo. Eu falei, não, o senhor veio aqui expor a fé desses meninos que estão aqui. Não, eu só vim dizer para o senhor que o senhor certamente tem perguntas para mim, mas eu também tenho muitas perguntas para o senhor. E eu quero dizer para o senhor que a sua ciência tem 150 anos. E a minha tem milênios. Há milênios, gente como eu olha para o céu e faz perguntas. E recebe as respostas que vêm do único que pode responder essas perguntas. Há milênios nós escrevemos. Nós escrevemos tudo. Nós construímos as suas universidades. Nós construímos as suas escolas. Nós inventamos a escrita. Há milênios nós estamos aqui, doutor. Então, antes de o senhor tentar expor a gente desse jeito, o senhor tem de lembrar, eu sou um homem de 150 anos falando com um homem que tem milênios de existência. Não é tão simples, doutor. Não é tão simples. Então, bem-aventurado é aquele que permanece fiel diante da perseguição. E aquele que não se curva diante da besta. E aquele que se recusa a adorar o imperador. E que prefere sofrer ou até mesmo morrer a negar o Cristo. Essa fidelidade não é o que gera bem-aventurança. A bem-aventurança já é uma realidade para todo aquele que foi gerado de novo. A fidelidade é a expressão dessa bem-aventurança. É o sinal de que aquele que foi libertado compreende o valor da liberdade que recebeu. E essa é a pergunta que eu e você temos de responder. Você compreende o valor da liberdade que você recebeu? Essa é a questão. Bem-aventurado, portanto, é a igreja em sua totalidade, porque ela foi liberta e declarada justa, porque ela foi gerada de novo em Cristo e agora vive a realidade dessa liberdade mesmo diante da perseguição. Isso não é uma ressurreição física que vai acontecer em um futuro distante. Isso é a realidade de que aqueles que morreram como membros da igreja, aqueles que foram libertados do domínio do império das trevas,
na sua conversão, já estão vivendo a vida da ressurreição, esperando apenas a ressurreição do corpo. Isso é chamado na Bíblia de a primeira ressurreição. Você recebeu a primeira ressurreição. Aqueles que participam dessa ressurreição não têm medo da segunda morte. A segunda morte é a morte que pertence aos que permanecem escravizados pelo império das trevas. Mas para aqueles que foram gerados de novo em Cristo, essa morte não existe mais. Eles já foram libertados. Já estão vivendo a vida que não pode morrer. E é por isso que Paulo e Silas saíram da tortura e foram cantar para Jesus Cristo. Porque eles já fazem parte daqueles seres humanos que não podem mais morrer. E quando o centurião ficou assustado, perguntando: como vocês vão adorar esse Deus depois que eu o chicoteei? E ele disse: o seu chicote não chegou a nós. O seu chicote parou no nosso corpo, mas não tocou o nosso espírito. Nós não podemos mais morrer. Essa é a primeira ressurreição. Isso significa que quando um irmão ou irmã foi martirizado por causa de Cristo, não foi uma derrota. Foi uma afirmação de que ele realmente é um ser liberto do domínio das trevas e agora já está vivendo a ressurreição que já tinha. A morte física não pode tirar o que é fundamental, a libertação que vem de estar incluído no corpo de Cristo, que vem de ter sido resgatado do império das trevas no dia em que Cristo conquistou a nossa alma e ressuscitou o nosso espírito. A morte física não pode reverter o que o Pai realizou na cruz por meio do Cristo. A justificação que declara justo a gente, todos os que foram gerados em Cristo, não é reversível. Então a igreja está sendo chamada a compreender que há uma vida que transcende a morte física. Há uma vida que vem de estar libertado do domínio do império das trevas. Há um reinado que já começou para nós que fomos gerados em Cristo. Não se deixe enganar. Não caia nessa conversa do diabo. Ele é apenas um ser desesperado fazendo a única coisa que sabe: mentindo. Mentindo. Então, nosso reinado é completo. Quando João fala em 1000 anos, ele não está dizendo nos 1000 anos literais, ele está falando de completude, de totalidade. Quando ele fala que os santos reinam com Cristo por 1000 anos, ele está dizendo: a igreja reina com Cristo de forma completa e perfeita. Paulo disse isso aos Efésios, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e que para Cristo ser o Senhor sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja, que é o seu corpo. Amém? Amém. Portanto, o nosso reinado não é parcial, não é incompleto, é a expressão plena da vitória de Cristo sobre o império das trevas. Por isso nós oramos e a história muda. O problema é que nós nos distraímos conosco mesmo e com as mentiras do diabo e paramos de orar pela mudança da história. E isso é crucial para a igreja entender. Isso significa que o reinado da igreja não é uma coisa que vai acontecer, vai começar num futuro distante. O reinado da igreja é uma realidade que está operando agora. Por isso nós criamos comunidades de amor. Por isso nenhum de nós anda sozinho. Por isso nenhum de nós precisa sofrer sozinho. Porque nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nós podemos enfrentar juntos o diabo, destruir tudo que o império das trevas tenta fazer, e nossa intercessão e nossas boas obras mudam a história, porque Jesus disse: o que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Amém. Amém.
Amém. Agora, a gente vai vivendo individualmente, porque a gente caiu no conto da modernidade, aí fica esse individualismo louco de um bando de seres humanos que acham que tudo começa e termina neles. Que não descobriram que a gente não está aqui para viver. A gente está aqui para conviver, porque não há vida isolada, e não há vida sozinho, e não há vida individual. É verdade. Aleluia. Isso não existe. Isso é conversa da modernidade. Que me perdoe Voltaire, Rousseau, Montesquieu, não importa. Com tudo de bom que eles disseram, Montesquieu mesmo disse: as virtudes de um ser humano não são capazes de vencer os vícios do sistema. Montesquieu, um dos pais da modernidade. Ele sabia, não tem jeito. Ou tem alguma coisa comunitária capaz de triunfar sobre um sistema que jaz no maligno, ou todos jazerão no maligno. Isso é a igreja. A igreja foi libertada do domínio do império das trevas e está reinando com Cristo. Então a perseguição que a igreja enfrenta não é sinal de que a igreja não está reinando. É sinal de que a igreja está reinando de forma tão completa que até mesmo a perseguição está sendo incorporada no propósito de Deus, porque nós a estamos enfrentando. E porque nós estamos enfrentando, nós estamos dizendo: vocês não são hegemônicos. Nós estamos dizendo: vocês não podem tudo que pensam. Nós estamos dizendo: vocês não vão passar. Isso é a igreja. O reinado da igreja não é um reinado que depende das circunstâncias. O reinado da igreja é um reinado que flui da realidade de ter sido liberta do domínio do império das trevas. Nenhuma perseguição pode tirar isso. Nenhum poder terreno pode reverter isso. É claro que, de repente, o João diz que Satanás foi solto e a gente diz: espera aí, o que é isso? Então, aqui a gente tem de entender, quando ele diz que Satanás está solto, ele está dizendo: Satanás continua com as suas velhas táticas, ele vai continuar tentando enganar as nações, ele vai continuar tentando reunir forças contra a igreja, ele está tentando uma última rebelião, mas uma coisa é absolutamente crucial que a igreja entende: o Apocalipse diz, ele é rapidamente derrotado. Sempre haverá fogo descendo dos céus, e ele sempre será lançado no lago de fogo, porque essa história vai ter fim. Então o que isso significa? Que o império das trevas tem escravizado a humanidade rebelada desde o tempo do casal Adão, que está tentando fazer a sua última rebelião contra a igreja, contra o propósito redentor de Deus. Ele que incitou a rebelião está tentando ainda manter a escravidão da humanidade, mas essa tentativa é fútil. Essa tentativa é fútil porque a igreja foi libertada, porque o Filho do Homem já realizou a redenção, porque todos aqueles que o Pai declarou justo foram gerados em Cristo, e nada pode reverter isso. Nada. E essa breve libertação, entre aspas, de Satanás, não é vitória do império das trevas, é a última convulsão de um poder que já sabe que está derrotado. É a última rebelião de um império que já está sendo destruído. A igreja tem de compreender isso. Quando você vê o mal parecer que está ganhando, quando você vê o império das trevas se aproveitando dos rebelados para perseguir a justiça, para invalidar o bem, você está vendo uma tentativa louca, tresloucada de um poder derrotado. Você está vendo um império nos seus últimos suspiros. Não importa, não importa. Quando a Bíblia fala de Gog e Magog, o João disse isso, ele não está falando sobre nações literais que surgirão em um futuro distante.
que é essa loucura que se abateu sobre nós e fez a gente apoiar o genocídio dos palestinos, a gente, vírgula, né? A maioria dos nossos irmãos que apoiaram essa loucura contra a humanidade, o genocídio dos palestinos, dizendo que era Gog e Magog, que era uma luta dos últimos tempos. Isso é uma estupidez. É uma absoluta estupidez. Essas nações não são literais e nem vão surgir num futuro distante. São forças da humanidade rebelada que estão sendo usadas pelo Império das Trevas para se opor à igreja desde sempre. Em cada geração é um grupo. Para a igreja do primeiro século, Gog e Magog representavam o Império Romano e todas as forças que se aliavam contra a igreja. Mas por trás do Império Romano estava o Império das Trevas. E é império. Jesus tem reino, o diabo tem império, porque o reino é natural. O império é o resultado da força e da opressão. O reino é o resultado da genealogia, da comunidade, da família, de um povo que se entende igual. O império é força, opressão, miséria e ilegitimidade. Por isso, o que o diabo domina é chamado de império, porque não tem nada natural lá, não tem nada de vida lá, é o resultado da morte. Todos os imperadores usaram da morte para se impor aos vivos. Por isso é império, não é reino. Então a realidade da perseguição não é simplesmente o Império Romano, é o Império das Trevas. Mas a visão de João declara que tem um padrão que se repete. Sempre haverá forças da humanidade rebelada e que tentarão se rebelar contra a igreja, movidos pelo Império das Trevas. Sempre haverá poderes que o Império das Trevas usará para tentar destruir o propósito redentor de Deus. Sempre haverá oposição, mas a conclusão é sempre a mesma: a igreja vence. O fogo desce do céu. Os inimigos, que são Satanás e os seus demônios, não seres humanos. Seres humanos não são inimigos. Satanás é o inimigo. Eles serão consumidos. É isso que a igreja precisa saber. Não importa quais sejam as forças inimigas. Não importa como elas se organizem. Não importa quão poderosas pareçam. O império das trevas que as escraviza parcialmente é inferior. A igreja que foi libertada é superior. Depois de tudo isso, João vê o julgamento do grande trono branco. E aqui é onde a história da redenção chega à sua consumação. O tema principal de Apocalipse não é o milênio. O tema principal do Apocalipse é a derrota do império das trevas e a vitória final da igreja. O milênio é apenas o contexto. A vitória da igreja é a mensagem. Amém? Amém. Então nós temos de chegar a essa visão no dia a dia. Porque o diabo vai tentar enganar você quando o seu dia for ruim. Entendeu? Ele vai tentar vender para você que ele venceu. Não. Ele não vence nunca. Porque no grande dia, a decisão do Pai vai se manifestar para todos os seres humanos. Aqueles que foram gerados de novo desfrutam isso desde agora. O império das trevas já foi derrotado e será finalmente destruído. Satanás deixará de existir. O domínio que ele exerceu sobre a humanidade vai ser encerrado e a redenção vai ser consumada.
Glória a Deus. A igreja compreende essa consumação, que há um fim, há um ponto em que a história da redenção chega à sua conclusão. E nesse ponto, a vitória da igreja é absoluta, a libertação da humanidade é absoluta. Amém? Amém. Então, guarda o que o Senhor está dizendo a nós através do João. Primeiro, fomos libertados, porque fomos gerados de novo em Cristo. Temos uma nova matriz humana. Segundo, a justificação que o Pai fez já declara que você é justo, porque você mudou de matriz. E essa justificação está sendo sustentada. A luta que você enfrenta não é sinal de derrota. É sinal de que o império das trevas neutralizado está nos seus últimos suspiros. Acredite nisso para enfrentar a vida. Acredite nisso quando você vira o mal. Agora, pelo amor de Deus, escapa da modernidade. Sai desse individualismo. Para de falar tudo na primeira pessoa do singular. Sim. Se junta com a comunidade de amor que Jesus Cristo ensinou a gente a fazer. Pelo amor de Deus, quanto mais você se isola, mais Satanás mente para você. Guarda isso. O império das trevas é inferior à igreja. A igreja é superior. O corpo de Cristo é superior, porque o corpo de Cristo é a manifestação do reino de Cristo na história. Eu sei que virou uma baderna tudo isso. Não precisa me dizer. Eu estudo isso há 50 anos. 50 anos eu vejo como o Espírito Santo conseguiu uma proeza, que foi salvar Jesus Cristo do cristianismo. Eu fico impressionado com o que o Espírito Santo conseguiu fazer. Eu sei que isso virou uma baderna. E que tem um bocado de cara se aproveitando disso. Que são agentes do diabo infiltrados nas instituições. Mas eles estão infiltrados nas instituições, não na igreja. Porque a igreja é outra coisa. Glória. Amém? Amém. Então, como disse o João, há uma consumação. Haverá um fim. A história da redenção está sendo consumada. A vitória da igreja é e será absoluta. O império das trevas está destruído. Que a gente agradeça ao Senhor por nos libertar do domínio do império das trevas. Você já orou sobre isso? Pois ore. Porque isso pode dar a você vitória sobre toda sorte de vício e toda sorte de cadeia. Porque você não é mais escravo. Você não é mais escravo. Guarda isso no coração. Agradeça ao Senhor, agradeçamos ao Senhor, porque Ele nos gerou de novo em Cristo Jesus. Tudo começou de novo. Ele nos incluiu no seu corpo, que Ele resgatou. Que Ele dê ao corpo dele a coragem para permanecer fiel, mesmo diante da perseguição. Que Ele dê à igreja a fé para acreditar que a justificação que Ele realizou em Cristo é permanente e irrevogável. Não depende de você, nem de mim. É irrevogável. Que Ele dê à igreja a esperança de que o império das trevas está apenas nos seus últimos suspiros e verá a destruição final. Aleluia. Que a gente não olhe para os irmãos que foram martirizados como derrotados, mas como aqueles que não puderam ser vencidos, porque eles não se curvaram. Que a igreja saiba que eles estão vivendo a vida da ressurreição. Que essa igreja saiba que eles foram libertos
do império das trevas, desse domínio, e reinam com Cristo como nós também reinamos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Que nós possamos agradecer e pedir ao Senhor que nos faça compreender quem nós somos e onde nós estamos, e nos faça compreender a verdadeira vitória. Amém? Amém. Que essa é uma realidade agora, presente. Eu sei que você vem das suas lutas particulares e acha que as suas lutas particulares é o fim do mundo. Mas não é. E vai virando o fim do mundo na medida que você vai se isolando, porque tudo que o diabo quer é fazer você ficar isolado achando que está encurralado. Mas ele não tem como encurralar a igreja. Entendeu? Quando a igreja ora, isso passa. E vai passar. Porque as trevas só podem recuar. As trevas nunca avançam. Elas só podem dar lugar à luz. E quando as trevas parecem imensas demais, é porque a luz recuou. Porque as trevas não têm poder de avançar. Elas só podem ocupar o espaço que a luz der. Porque quando a luz é acesa, acabou. Acabou. Tá certo? Você entra num galpão que é pura escuridão. Tudo que você precisa fazer é apertar o interruptor. E acabaram-se as trevas. Porque a treva não avança. Ela não tem como. Porque ela não tem poder em si. A igreja que foi liberta, a igreja foi gerada de novo, a igreja já foi declarada justa, a igreja não está à mercê de império nenhum, nem mesmo do império capitalista. A igreja está fundamentada numa realidade que é mais profunda, mais permanente e invencível. A igreja vê a realidade espiritual que João trouxe. E a igreja que vê isso permanece fiel. A igreja que vê isso resiste. A igreja pode saber que está do lado da libertação e que é vitoriosa. Por isso nós oramos e insistimos tanto em orar, que nós sabemos com quem estamos falando e da onde estamos falando. Então a igreja de hoje, como a do primeiro século, tem de compreender uma coisa só. Nós fomos libertos na conversão. Nós ressuscitamos na conversão. Nós fomos declarados justos porque nós mudamos de matriz. Nós fazemos parte da igreja que foi resgatada do império das trevas. Nós somos invencíveis. O sangue de Jesus Cristo é sobre nós. O Espírito Santo mora em nós. E o Pai disse que nós somos justos diante dele. Bendito seja o nome do Cristo, que reina de eternidade em eternidade. Amém. Com isso em mente é que nós vamos para a ceia do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Que a gente termine o ano com essa perspectiva. Para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bom. O amém melhorou um pouquinho. Então, que a comunhão materna da Ruach Kadosh, o Espírito Santo, que a cura que há nas pisaduras de Cristo Jesus, seja com cada um de nós, irmãos e irmãs, e com toda a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, espalhadas pela face da terra, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém. Glória a Deus.